Hello, hello, travelers! Tudo bem com vocês? Eu sou a Natália, sua teacher pelo mundo, e eu estou aqui hoje diretamente de Londres, domingo de Páscoa, galera, de 2026, e eu estou aqui sozinha em Londres, e eu quero contar um pouco pra vocês o que eu tô fazendo. Eu vim morar, eu vim estudar, eu vim fazer o que aqui, contar também outras coisas que eu vou fazer, porque Londres é só uma das minhas várias paradas nessa viagem zona assim que eu tô fazendo. Então eu vou contar tudo isso pra vocês logo mais. Antes, eu quero pegar alguma coisa pra tomar, porque aqui já são um pouco mais de meio-dia e eu ainda não comi nada, mas eu queria muito tomar um matcha. Vamos ver se eu acho um matcha. Só que por ser domingo de Páscoa, eu não sei o que vai estar aberto, né? Então eu tô andando um pouquinho aqui nas redondezas agora, porque eu sei que ali logo mais tem uns cafés, e vocês vão comigo ver se tem matcha aberto hoje. Matcha aberto não, mas tem café aberto pra eu comprar o matcha, vocês entenderam o ponto. E como vocês podem perceber, gente, eu não estou na parte turística de Londres, tá? Eu não tinha ideia, mas Londres é, assim, gigante. É quase 9 vezes maior do que Paris em extensão. Para cruzar a cidade de trem de norte a sul, você pode levar mais de 2 horas. Aí, para organizar tudo isso, existem 32 boroughs, que são distritos administrativos. E dentro desses boroughs, a gente ainda tem as neighborhoods, ou areas, que são os bairros propriamente ditos. Eu tô no distrito de Lambeth, no bairro de Loughborough Junction, que é do ladinho de Brixton. Como eu já falei ontem, eu quero ir hoje. É outro hoje, né? Bem gostoso. Eu comi uma quiche e um brownie de salted caramel, de caramelo salgado. Muito bom. Mas vamos pra cá ver se a gente acha outro. O que eu vi no Google Maps é o Vives Café. Let's see. Aqui, ó, Vives Coffee tá aberto. Vamos ver como é que tá aqui. Quentinho. Hi, morning. How are you? Good, and you? Can I have a matcha to take away? Yeah, please. Oh yeah, I'll see flat whites, please. Yes, please, yeah. Anything else? That's it, thanks. Would you like a I would love it. Right, there's matcha for you, my love. Yes, thank you. Have a nice day. Gente, muito feliz com meu matchazinho. Ai, sério, que dia lindo. Eu acho que eu tinha que virar nessa rua, mas eu quero andar um pouco mais, então eu vou na próxima rua. Eu tô seriamente tentando fazer um vídeo bonitinho tomando meu matcha, mas tá ventando muito, então eu vou vir nessa rua de cá, que aí os prédios acho que vão dar uma bloqueada. Tá bom, hein? Tá bom. E o mais curioso é que cada borough aqui tem uma vibe completamente diferente. Essa onde eu tô, ela tem muita cara de vida real, sabe? Ai, olha a cerejeira começando a brotar, gente, que linda. Uau. Sério, gente, eu tô encantada. Que vizinhança mais bonitinha. Isso aqui eu tô bem longe do centro de Londres, né, já comentei com vocês em outro vídeo. E eu fico pensando o quanto a gente perde dos lugares quando a gente fica só na parte turística, sabe? Porque isso aqui é zero turístico, inclusive eu tenho que ir pra lá, que é o parque. Isso aqui é zero turístico, né, é uma parte bem residencial. Então, quando a gente fica só no turístico, imagina, a gente perde tudo isso aqui de todos os lugares que a gente visita. Então eu tô bem emocionadinha, olha que casas lindas. Então, gente, vamos ao que interessa. Vocês vão ter que desculpar, porque tá ventando, meu cabelo vai ficar meio engraçado às vezes, mas eu estou com as duas mãos ocupadas, né? E é isso. Mas vamos falar então do que eu estou fazendo em Londres. Vamos começar pelo ponto de que eu estava querendo fazer algum... Não bem intercâmbio, mas eu estava querendo passar um tempo fora do Brasil de volta. Pra quem não sabe, eu morei 1 ano na Alemanha e foi assim... a melhor época da minha vida, sabe? É engraçado. Ai, pera que essa parte do meu cabelo tá me incomodando. Então eu vou apoiar aqui. Vamos ver se eu consigo ajeitar, né, gente? Tá parecendo uma agente infiltrada, mas enfim. E teve muitos pontos... Muitos não, teve alguns pontos negativos do meu ano na Alemanha, eu desenvolvi depressão e tudo mais.
Mas mesmo assim foi a melhor época da minha vida. Só que por ter tido esses pontos negativos, eu sempre senti que eu deixei de viver algumas coisas que eu gostaria de ter vivido, sabe? Então algumas coisas básicas como aproveitar o dia a dia, aproveitar a rotina do lugar e simplesmente se envolver no lugar, sabe? Eu com a minha altura, tendo que me abaixar como sempre, eu tava muito focada em viajar para outros países lá. Então em um ano eu conheci 26 países. E foi muita coisa, todo final de semana eu tava num canto diferente e isso fez com que eu não aproveitasse muito a cidadezinha que eu tava, sabe? E eu queria de volta ter essa experiência de tipo, cara, ter uma rotina, ter algum conforto em algum... Eu acho que ela devia ter parado, ela não parou, dela pediu desculpa. Sei lá, ter uma rotinazinha em outros lugares, sabe? Então, essa era a ideia inicial, assim que tudo começou, né? Eu vou falando e mostrando pra vocês o caminho, gente. Então eu cheguei aqui num parque, que pelo jeito é bem de local também. Tem uma pista aqui, que eu não sei do que é. Porque ela é azul, mas não tem água, tá? Eu sei que parece piscina, mas não tem nada. Vamos ver. Support Paddling Pool. Não, é uma piscininha assim. Legal, tô pedindo doações. Então é um parque que parece ser bem grandinho. Olha que delícia, gente. Ai, sério, como eu queria ter isso aqui perto da minha casa, sabe? Não exatamente isso aqui, mas, enfim, um parque pra ir, sabe? Eu acho isso tão gostoso. E eu acho que a gente vai pra lá, na verdade. Gostei mais daquela área. Então, voltando, gente, eu tinha muito essa vontade de viver de volta em algum outro país. Só que quando eu fui pra Alemanha, eu tava como estudante, né? Eu fiquei um ano lá trabalhando como estagiária, digamos assim, era assistente de pesquisa, mas pra mim contou como estágio. Então eu tinha um motivo pra estar lá, né? Eu tinha 22 anos, então tudo fez muito sentido. E eu não tava sabendo identificar o que fazer agora com 26 anos, sabe? Porque é uma outra responsabilidade, assim, não é só sair e viajar o mundo na loucura, não. Eu tinha um emprego, agora eu tenho outro, e dinheiro, e, sabe? É uma coisa mais de vida adulta, que a gente tem que ser mais responsável. Então, por mais que eu quisesse muito fazer isso, eu não sabia o que eu ia conseguir fazer, o que estaria alinhado com os meus planos, né? Então, basicamente, o que eu estou fazendo, gente, eu vou passar 3 meses na Europa. Vai dar 81 dias, quase 3 meses, tá? Eu vou para diferentes países e eu vou ter diferentes experiências. Então não é só estudar, não é só trabalhar, vão ser várias coisas. Mas tudo isso pensando no objetivo principal, que era eu querer ter mais experiências fora. E não é experiência de viagem, porque numa viagem você sabe que... Cara, você pode comer todo dia em restaurante, que tá tudo certo, sabe? Há pouco tempo. Você pode... sei lá, você faz tudo correndo, todos os pontos turísticos você vai ver correndo, porque você tem pouco tempo, e eu não queria isso, eu queria realmente a paz de estar num lugar por um pouco mais de tempo. Então esse é o objetivo, gente, eu vou estar viajando devagar, eu vou estar ficando mais tempo em cada lugar e conhecendo menos lugares, porque quando eu morei na Europa eu queria conhecer lugares, então eu ficava um dia em cada lugar e ia viajando, e aí eu senti que eu não tive aquela vivência de cada lugar que eu passei, sabe? Que é isso que eu quero ter agora. Então agora eu vou ficar mais tempo e quero também alinhar o meu trabalho. Pra quem não sabe, eu deixei de lado a engenharia, não sei se pra sempre ou só por enquanto, mas até ano passado eu tava trabalhando numa indústria no setor de qualidade, eu liderava o setor de qualidade, e agora eu decidi deixar isso de lado. Agora não, né? Foi todo um processo de aceitar deixar isso de lado pra ir atrás de outros objetivos meus. Porque eu percebi que com aquele trabalho eu não conseguiria conquistar, ou não conseguiria ter o estilo de vida que eu gostaria. E isso tudo foi um processo muito difícil pra mim, sabe? Porque o que eu tinha lá era a minha definição de sucesso, sabe? Era estar ali liderando uma equipe que estava crescendo, numa empresa que estava crescendo, mas eu não via mais aquilo como minha definição de sucesso. Sucesso pra mim agora é eu poder estar aqui, assim, ter essa flexibilidade, trabalhar de casa, viver a vida, sabe? Não deixar pra viver depois que eu me aposentar e trabalhar igual louca até lá. Não, eu quero viver a vida, mas com responsabilidade. Então eu não vou largar tudo e, sabe? Não é nesse sentido, assim, é realmente encontrar um meio termo. Então, pelo último 1 ano e meio, mais ou menos, 2 por aí, eu tomei essa decisão de que eu iria fazer isso, esse grande intercâmbio. Eu vou chamar de intercâmbio, mas agora vocês sabem que não é só pra estudar, não é só pra passear, né? Mas é isso, é um intercâmbio.
E eu comecei a me preparar, então, há quase 2 anos para isso, financeiramente, né, principalmente, para eu me sentir segura de fazer essa mudança, porque basicamente, então, eu saí do meu trabalho e agora eu sou oficialmente an English teacher. Então, eu só trabalho com aulas de inglês, o que não é bem só, né, porque não é simples, não é fácil, só que eu faço isso muito por paixão, assim, não foi uma troca fácil, porque, claro, gente, engenharia, sempre quis engenharia, eu acho tão chique dizer que eu sou engenheira mecânica, sabe? Então foi todo um processo de aceitar que agora eu vou virar prof. E professor, né, de qualquer matéria, tem não é um preconceito, mas tipo, não é tão valorizado como engenheiro, por exemplo. Então também teve todo um processo de aceitação do tipo, cara, agora que eu finalmente tenho o que eu sempre consegui conquistar e tal, eu vou mudar e pra uma coisa que não é valorizada, sabe? Mas eu percebi que é muito melhor eu estar nessa área que talvez não seja tão valorizada, mas fazendo o meu melhor e poder ter o estilo de vida que eu quero ter, sabe? Do que às vezes estar numa coisa que, beleza, tem nome, mas que vai tirar toda a minha sanidade mental. Então essa foi a minha grande decisão dos últimos anos, assim. Então há 2 anos eu tava juntando dinheiro pra isso, tava me preparando, tava me estruturando, então não foi uma coisa que foi feita assim, sabe? Sem planejamento, sem pensar na empolgação, não foi. A questão ali de mudança de profissão, como eu comentei, foi uma decisão bastante difícil pra mim, mas eu sempre tive muita certeza. Então, por mais que tenha medo, tem também muita certeza. É pelo estilo de vida, é por poder dar aula de qualquer lugar, mas também foi muito pela chavinha que virou na minha cabeça quando eu morei na Alemanha. Então, eu tenho muita ciência de que eu só consegui viver tudo que eu vivi, fazer tudo que eu fiz, conhecer as pessoas que eu conheci, os lugares e tudo mais, porque eu falava inglês. E parece bobo, assim, parece papo de teacher, talvez, mas não é, gente, é muito real. Sem o inglês a gente não consegue alcançar voos tão altos, sabe? A gente acaba tendo uma limitação. É com o inglês que em qualquer canto do mundo você vai conseguir se comunicar. Então, quando eu tava na Alemanha, assim, foi algo muito, muito, muito marcante pra mim ter percebido isso. E eu senti ali meu propósito, sabe? Eu senti que meu propósito de vida é realmente ajudar pessoas a conquistarem o que elas sonham. E claro que eu posso fazer isso de várias formas, mas a que mais fez sentido pra mim foi realmente ser teacher, porque sem o inglês as pessoas não vão conseguir conquistar aquilo. Seja uma viagem a passeio pra algum lugar diferente, seja mudar de país a trabalho ou fazer só o intercâmbio, independente, gente, ai, tá difícil gravar com barulhos, né? Mas enfim, independente disso tudo, você precisa do inglês. Pra qualquer país que você queira ir, você vai usar o inglês, sabe? Então ele é um coringa, digamos assim. Ah, eu quero ir pra França, tá? Você vai aprender francês? Beleza, mas o inglês também vai te ajudar. Ah, mas eu quero ir pra Itália. Gente, o inglês é o coringa pra tudo isso. E, enfim, então é muito uma questão de propósito, assim mesmo, sabe? Foi muito difícil eu aceitar esse propósito, porque, como eu falei, né, o caminho que eu tava traçando na engenharia era o que eu sempre sonhei pra minha vida. Desde pequena eu achava que aquela era a ideia de sucesso e, de repente, isso mudou dentro de mim, mas foi muito difícil conectar o que eu queria no meu coração com o que eu queria na minha cabeça. Mas agora, oficialmente, eu tô trabalhando dessa forma, né, então agora eu sou a 100% English teacher, 100% teacher de inglês, viajando pelo mundo, por isso que é teacher pelo mundo. Uma das coisas positivas disso tudo é que eu consigo continuar trabalhando enquanto eu viajo. Então, nesses 3 meses que eu vou estar fora, eu vou continuar trabalhando normalmente. Eu sempre quis fazer isso, gente. Sempre quis, assim, ter essa vida um pouco de nômade digital, sabe? Mas não sabia... Da profissão que eu tinha, não tinha como encaixar. Zero chances, assim. E agora eu vou conseguir, então eu tô começando a ter essa experiência agora, essa semana. Continuar dando minhas aulas online enquanto conheço o mundo. Enquanto faço tudo que eu posso querer fazer na Inglaterra, na Escócia, em todos os países que eu vou passar, sabe? E outro objetivo meu, o motivo de eu ter criado esse canal, na verdade, é justamente para eu poder mostrar para vocês tudo isso. Porque eu acho que a gente fica numa bolha, sabe? A gente costuma muito ficar na nossa própria bolha. E quando a gente fura a bolha, a gente consegue ver o que tem fora e a gente consegue enxergar novas opções. Mas enquanto a gente tá naquela bolha, parece tão difícil, parece um outro universo, assim, sabe? Eu digo isso pela minha experiência na Alemanha, de volta, pra vocês verem o quanto foi marcante pra mim. Porque não tem ninguém na minha família, ninguém próximo a mim que faz isso, sabe? Eu sempre sonhei vendo as pessoas da internet, no Instagram, no YouTube, mas não tem ninguém próximo a mim, ou seja, na minha bolha, que me prova que isso é possível, sabe? Então isso traz um sentimento, assim, de... Não é uma desconfiança, mas um medo. Será que é real? Será que as pessoas não são herdeiras e fingem que trabalham? Sei lá, sabe? Me passava tanta coisa na cabeça. E eu quero muito mostrar pra vocês que não precisa ser herdeiro, que não precisa ser rico, que não precisa... Sabe? Que é tudo possível pra gente
pra pessoas comuns, como nós, assim, como eu, como você, né? A gente se conhece, acho que a maioria que vai assistir o vídeo vai acabar vindo do meu próprio Instagram. Então nós somos pessoas comuns, galera. A gente estudou junto, a gente sabe, a gente se conhece de algum momento da vida e... Cara, se eu posso fazer isso, você também pode. Eu não tô falando, nossa, gente, é fácil, só vai. Não, tem que ter planejamento, tem que ter uma intenção por trás, tem que ter um objetivo. Mas tendo tudo isso, a gente consegue fazer. Eu acho que é esse o principal que eu quero demonstrar pra vocês. Então é mostrar que é possível a gente estar vivendo aqui e também fazer a ponte com o inglês, né? Agora que eu sou 100% teacher também. Aí, deixa eu tomar um gole do meu mate, que ele tá aqui esfriando, tadinho. Confesso pra vocês que é bom, mas ele é meio amarguinho, né? Eu preferia ele com gostinho de baunilha, um negocinho assim, docinho, mas enfim. Cachorro correndo. Que lindo. Enfim, gente, então essas foram as mudanças recentes da minha vida, digamos assim, né? Agora eu vou falar um pouco mais pra vocês de quais são os planos pros próximos 3 meses. Então minha primeira parada foi em Roma. Meu Deus, os cachorros estão brigando, gente, que susto. Ainda que é só cachorro. Fugiu, cara. Enfim, não deixem cachorros soltos. Então a minha parada oficial foi em Roma. Eu comprei a minha passagem aérea do Brasil pra Roma, porque tava mais em conta. E voos internos aqui na Europa, eles são mais baratos. Então eu pensei, tá, eu vou comprar o mais barato saindo do Brasil e lá eu decido o que fazer. Até porque, temos um detalhe, por mais que eu tivesse há quase 2 anos planejando tudo isso, eu estava planejando na minha cabeça o que eu queria fazer. E eu não estava ativamente organizando e pesquisando e coisa e tal. Então, gente, eu queria muito, muito, muito fazer isso nessa época do ano de 2026. Pra mim era a brecha perfeita, assim, entre mudanças de trabalho, entre não ter tantos alunos, por mais que eu tenha quase todas as noites cheias. Eu quero ter mais alunos e isso seria mais difícil de fazer com mais alunos. E eu queria também começar a aproveitar a primavera. Eu não queria pegar o verãozão, não queria pegar o inverno. Então, assim, tinha que ser agora em abril, em maio, sabe? Só que eu fui procrastinando, gente. E esse é um ponto muito curioso, porque eu nunca senti tanto medo, sabe? Eu sempre senti medo de fazer as coisas, mas era um medo tipo, não, beleza, vai dar tudo certo, vai. Eu sempre fui meio inconsequente. Na minha viagem pra Alemanha eu fiz cada coisa, gente, coisa que eu pensei, tipo, meu Deus, se eu tivesse torcido um pé, eu tava ferrada, sabe? Então agora eu acho que eu tô um pouco mais madura e eu tive muito medo de realmente começar. Então eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Saber que é normal ter medo, a gente vai ter medo, a gente só tem que sentir, tipo, esse medo é de alguma coisa real ou é um medo da nossa cabeça? Ah, não, é de uma coisa real. Tá, beleza. Então, o que a gente pode fazer pra reduzir esse medo ou reduzir a chance disso em específico acontecer? Ah, tem alguma coisa pra fazer? Tem, beleza, vamos fazer. Não tem, é um medo mais tipo, cara, vai que alguma coisa ruim acontece. Gente, isso pode acontecer no Brasil, pode acontecer aqui, pode acontecer de dentro da minha casa. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com os medos que nos batem e analisar o que faz sentido, o que não faz sentido e não deixar isso nos paralisar. Então, o meu medo era de estar desperdiçando dinheiro, sabe? Por mais que eu defendo muito que nenhuma viagem é desperdício de dinheiro, mas tipo, eu ficava pensando, gente, 3 meses, será que não é um pouco demais até mesmo pra mim, sabe? E eu tinha muito, muito medo porque agora eu tava tendo uma vida muito... Eu tava tendo o estilo de vida que eu sempre quis ter, né? Eu saí do meu trabalho em dezembro e desde então eu tava tendo exatamente o estilo de vida que eu quis ter, trabalhando de casa, indo no parque de manhã, tava tudo muito gostoso. E eu tava pensando, cara, agora que eu conquistei isso, eu vou mudar tudo de volta, eu vou sair do país, eu vou, sabe? Mudar tudo. Sendo que eu já tô ali parcialmente com o que eu queria, né? Então eu fui só procrastinando. Aí o que aconteceu? Todo santo dia eu olhava as passagens aéreas, mas eu não tava decidida a realmente comprar. Então eu olhava só por olhar, só pela curiosidade, não pra efetivamente comprar. E eu falei, cara, quer saber? Se eu não comprar, eu não vou. É simples assim, então eu preciso comprar. Aí eu achei uma passagem que fazia sentido pra mim. Falei, quer saber? Vou comprar. Comprei, gente, sem ter nada organizado. Isso foi, eu não lembro que dia, mas faz umas 3 semanas agora, eu acho. Eu vou ver certinho a data pra vocês. Mas assim, eu simplesmente comprei pro dia 1º de abril e falei, quer saber? Eu vou comprar e tudo que eu tiver que organizar, eu vou organizar depois, não importa, porque se eu não comprasse, eu acho que eu não iria começar a organizar. Então, todo o planejamento tá sendo mega na loucura, porque eu tive 3 semanas pra fazer tudo, do zero, de decidir pra onde eu vou, o que eu vou fazer, eu vou estudar, eu vou trabalhar, não sei, tudo eu tive que decidir em 3 semanas. Mas eu acho que foi muito bom, porque deu
efetivamente parei de procrastinar, sabe? Mas de volta, isso não precisa ser assim. Você pode ir pensando aos poucos o que fazer, você pode ir definindo, sabe? Não precisa ser na loucura, gente. Isso vai muito do nosso próprio planejamento, né? Então, enfim, como falei, nessas últimas 3, 4 semanas comprei minha passagem e comecei a organizar tudo. Gente, foram tantas ideias, tantas conversas com o Gemini pra decidir qual que era a melhor ordem das coisas, preços e coisa e tal. Mas, no fim da história, o que temos decidido até o momento? Então, cheguei em Roma, depois eu vim pra Londres, de Londres eu vou pra... Ai, gente, esqueci pra onde que eu vou. Eu vou passar um dia em Cardiff, que é País de Gales, porque eu não conheço o País de Gales ainda, queria muito conhecer. Depois eu vou pra Bath, que é uma cidadezinha no interior da Inglaterra. Depois eu vou pra York, que é outra cidadezinha de interior lá no norte. Depois disso eu vou pra Escócia, em Edimburgo, em Glasgow. Depois disso, gente, eu vou pra Malta. E eu, assim, eu tô tão feliz com essa etapa da viagem, porque é realmente a parte de intercâmbio. Eu vou passar um mês aprendendo inglês em Malta. E eu acho que vai ser muito legal, eu vou estar morando lá mesmo, então eu acho que realmente essa etapa da minha viagem em Malta vai suprir exatamente aquilo que eu queria, sabe? Que era morar em outro lugar, com aquele sentimento de morador, assim, de ter uma casinha, de ter uma cozinha, de ter os lugares que você vai conhecendo, os lugares favoritos. Então é isso que eu vou estar fazendo em Malta, enquanto aprendo inglês, porque mesmo sendo teacher, a gente sempre tem muita coisa pra aprender. E agora, como esse é meu trabalho, eu quero ser muito boa, sabe? Eu sei que eu já sou boa, mas eu quero ser muito boa. Então eu tô buscando muito esse aperfeiçoamento, tanto no sentido do meu inglês, pra eu poder ajudar mais ainda meus alunos no inglês, quanto eu também estou fazendo duas pós-graduação online, na área de educação mesmo, sabe? Então não vai ser, por mais que a minha faculdade tenha sido na área de engenharia, eu vou ter as pós, eu vou ter outras especializações, outros estudos na área de educação, porque também, né, tem que fazer tudo de uma forma concreta. Então, enfim, depois de um mês em Malta, eu tenho mais 20 dias sobrando que eu não sei o que eu vou fazer. Eu preciso começar a organizar esses 20 dias. Eu queria muito ir pra Albânia e Montenegro, mas eu não sei como é se vai ser possível, enfim, não sei. Então, esse é o plano até agora, tá? Então, Malta vai suprir essa minha vontade de estudar. Mas, aqui na Inglaterra e na Escócia, que é o meu mês de abril, eu vou estar fazendo pet sitting, que é uma coisa que não é comum no Brasil, mas aqui no Reino Unido, na Europa no geral, nos Estados Unidos, na Austrália, é muito comum, que é basicamente você ficar na casa de alguém e em troca, de graça, né? E em troca você cuida dos pets dessa pessoa. Então, basicamente é ser babá de pet, gente. E aqui nesses países eu vou estar fazendo isso, eu tenho 3 posições para fazer isso. Uma aqui em Londres, uma na Escócia, uma em Edimburgo e uma em Glasgow. Então nesses 3 lugares eu não precisei reservar acomodação. Eu vou ficar em casas de pessoas, cuidando dos gatinhos das pessoas. Mas isso vai ser assunto para outro vídeo, porque eu acho que pode gerar bastante dúvidas também de como é que funciona. Então nessas 3 semanas eu vou estar fazendo isso. Pra fechar as 4 semanas do mês de abril, uma das semanas eu vou estar realmente só viajando. Então foi uma semana que eu peguei acomodações, hostel e tudo mais. Mas nas outras eu vou estar trabalhando de certa forma. Claro, trabalhando, cuidando dos pets, trabalhando com os meus alunos de inglês e também no meio tempo visitando os lugares que eu tô. Então isso no primeiro mês, estudar no segundo mês, terceiro mês estar em aberto. Vamos ver o que me acontece. Sinceramente, não planejei nada pro terceiro mês. A única coisa que eu sei é que eu volto pro Brasil no dia 19 de junho. A passagem tá comprada. Bom, gente, eu acho que é isso. Eu acho que eu contei pra vocês todos os meus planos. Então, resumo da história. Resumo de tudo. Larguei engenharia, virei prof de inglês online, estou viajando pelo mundo. Talvez pelo mundo não, mas pela Europa. E vou estar compartilhando então todas as minhas experiências com vocês, porque o meu principal objetivo é ajudar vocês a conquistarem tudo isso também. Seja um intercâmbio de 2 semanas, seja morar fora, não importa. O meu objetivo é esse, é mostrar que é possível, é ajudar você com o seu inglês. E é isto. Ai, que vento gelado, gente. Te falar que aqui em Londres já é primavera, né? Mas tá bem friozinho. Hoje ainda tem um sol, então o sol tá gostoso. Mas tá bem friozinho. E é isso, galera. Quando eu tiver mais informações eu passo pra vocês. Fiquem ligados aqui no canal porque tem muita coisa nova. Nos próximos vídeos eu vou contar um pouco como é que foi a minha mala pra vir pra cá, porque isso aqui é um ponto bem curioso, tá? Eu estou aqui por todo esse tempo e eu trouxe só uma mala de mão. Só uma mochila de costas, no caso, né? E não é aquelas mochilas de costas de 50 litros de mochilão. Não, gente. É uma mochila de costas. É essa aqui, ó. Eu vim com essa mala aqui e eu vou explicar pra vocês por quê, como que eu fiz isso. E
vou falar pra vocês também em próximos vídeos a questão da minha passagem aérea, porque eu não paguei a passagem aérea. Mentira, não vou mentir, né? Vamos mentir também. Eu paguei R$389 na minha ida e na minha volta pra Roma. Só isso, gente, só isso. R$389, tá? Ida e volta. Não foi pegadinha, não foi prêmio, não foi nada. Foi milhas aéreas, basicamente. Então, eu quero falar também pra vocês um pouquinho sobre isso, porque eu acho que tudo isso ajuda no processo da gente viajar barato. Enfim, tem N pontos que eu quero falar pra vocês. Ah, eu vou falar pra vocês também do pet sitting, né? Como é que funciona isso? Estão na casa de desconhecidos? Sim! Pouquíssimas pessoas sabem, a minha família ainda não sabe. Eu não quis contar porque eu sabia que eles iam ficar extremamente preocupados. Então, eu tô vendo quando que eu vou contar isso, porque na verdade aqui é uma coisa bem tranquila, sabe? Eu sei que no Brasil a gente tem muito receio, mas aqui tá sendo uma coisa bem tranquila. Mas eu quero fazer um vídeo explicando sobre isso também. Enfim, vários pontos de o que eu tô fazendo, experiências e também possibilidades pra vocês eu quero mostrar. E quero que vocês tenham muito em mente que vocês não precisam fazer isso dessa forma, não tem que ser fazendo pet sitting, não tem que ser com uma mochila de costas, não tem que ser assim. Mas dá pra ser barato, dá pra ser muito barato quando a gente se organiza, sabe? E talvez, eu acho que a questão financeira às vezes é o que mais nos... Ai, olha essa hora, querida. Acho que a questão financeira às vezes é o que para muita gente, então eu quero mostrar pra vocês que sim, pode ser barato, vocês vão conseguir, tá? Ah, enfim, já falei horrores, né, gente? Se vocês tiverem perguntas, me escrevam aqui nos comentários ou me manda lá no direct do Insta. Eu acho que, como eu falei, né, a maioria eu acho que vai vir lá do Insta. Se você, por acaso, me achou de algum outro lugar e quer me acompanhar no Insta também, o meu Insta é @Natalia_Gaspar, Natália sem H. Te espero por lá também, porque eu tô compartilhando um pouco aqui, um pouco lá, e é isso, eu tô aprendendo a ser blogueira agora, hein, gente? Então vocês vão ter que me desculpar agora no começo, entendeu? Luz ruim, áudio ruim, mas vai melhorar, eu prometo. Então, gente, é isso. Kisses, kisses, guys. See you later.